nossa apresentação, como vocês veem ali na tela, nossa língua portuguesa, o tópico acentuação gráfica, considerando a nova reforma ortográfica assinada entre os países que falam a língua portuguesa e, na verdade, quem tomou à frente de tudo isso foi o Brasil. É claro que alguns intelectuais foram contra, eu particularmente também sou contra, até porque essas alterações não dizem muito respeito aos países que falam a língua portuguesa, em torno de 7 ou 8 países. Por favor, o segundo slide. Bom, a partir daí, então, os pré-requisitos para acentuação gráfica. Ou seja, o que é necessário para nós acentuarmos corretamente uma palavra? Então, observe ali, primeiro do que tudo, você tem que localizar a sílaba tônica da palavra. Por quê? O acento, obrigatoriamente, quando é colocado na palavra, recai sobre a sílaba tônica. Então, se o aluno não localizar a sílaba tônica, é lógico que ele, igualmente, não saberá acentuar corretamente a palavra. Depois que você, volta daí, por favor. Depois que você localiza a sílaba tônica, automaticamente você já deve saber que essa palavra vai estar no grupo das oxítonas, das paroxítonas ou proparoxítonas. Em seguida, você vai observar a terminação da palavra, porque agora, acentuar a palavra é considerando a sua terminação. E o quarto ponto é você recorrer às regras de acentuação gráfica, que na verdade as palavras eu agrupo em duas grandes categorias, as regras gerais e as regras especiais. Próximo, por favor. Regras gerais e especiais para acentuação gráfica. Quando se trata de regras gerais, em torno de 95% do vocabulário da língua portuguesa ou está dentro das regras gerais. Ou essa palavra é monossílaba, tônica, ou ela é oxítona, ou é paroxítona, ou é proparoxítona. Repito, 95% das palavras em português são acentuadas considerando as regras gerais. E os outros poucos 5%, volta por favor, e os outros 5% fazem parte das regras especiais. Ou seja, observe somente apenas 5 regrinhas. Dos ditongos tônicos abertos, os verbos ter e vir e seus derivados, as regras do i e do u, o acento diferencial de timbre e o emprego dos porquês. Próximo. Em relação às regras gerais, acentuam-se as palavras monossilábicas, ou seja, aquela palavra que possui uma sílaba apenas, mas as monossílabas tônicas terminadas em. Observe que essa expressão terminadas em é fundamental para que você acentue corretamente a palavra. Então, as monossílabas tônicas terminadas em O, E, A, seguidas ou não de S, obrigatoriamente recebem acento, seja ele agudo ou circunflexo. As oxítonas também terminadas em O, E, A, acrescentamos ainda o EN e o ENS. E as paroxítonas, que é um grupo bem maior, terminadas em L, N, R, X, US, I, IS. Próximo. Continuando, as paroxítonas, ãos, uns, ons, eis, ps e de tom crescente. E observe, para cada terminação, eu tive cuidado em colocar 2, 3 ou 4 exemplos para facilitar a aprendizagem para quem usar essa apostila. E a quarta regra geral, as proparoxítonas. Aí não há dúvida, não há terminação, todas elas obrigatoriamente são acentuadas. O próximo, por favor. As regras especiais, primeiro os ditongos tônicos abertos, ei, oi, el. Aí, a antiga regra dos ditongos tônicos abertos abrangiu as palavras paroxítonas, mas agora não, apenas os monossílabos tônicos e igualmente as oxítonas. Aí tem as terminações, ei, oi, el e alguns exemplos. Os verbos ter e vir e seus derivados. Esses verbos, na terceira pessoa do plural, recebem o acento circunflexo. Observe ali as duas colunas, terceira do singular sem acento e, voltando por favor, e terceira do plural, todas elas com acento circunflexo
informando exatamente isso. A terceira pessoa do plural recebe acento circunflexo. Próximo. Ainda agora as regras da letrinha I e da letrinha U, que é outra complicação, né? As letrinhas I e U serão acentuadas quando? Primeiro forem tônicas, considerando o pré-requisito para acentuação gráfica. Elas, letrinhas I e U, terão que estar sozinhas, formando hiatos verdadeiros, porque nós temos os hiatos falsos na língua portuguesa, ou então acompanhadas de S. E não, por hipótese alguma, vierem seguidas de NH. Ali estão bastantes exemplos, com as letras I e a letra U. E aquele atenção, né? Observa aquelas duas palavras que destacamos. Feíssimo, por favor, isto. Feíssimo e maiúscula. Observe que essas duas palavras, elas podem ser enquadradas em duas categorias. Nas regras do I e do U e também na regra das palavras proparoxítonas. Piauí, tuiuiu e outras palavras oxítonas, né? Observe que aquele A e aquele U é um exemplo de um hiato falso, né? Na antiga regra não era acentuada, agora sim, permanece. Então, Piauí e tuiuiu. Próximo. Acentuação, o acento diferencial de timbre, né? Quase todas as palavras não se acentuam mais. Apenas restavam duas. O verbo poder, o pode na terceira pessoa do singular do presente não se acentua. Pode na terceira pessoa do singular, no pretérito perfeito, o acento permanece. E o verbo por, contrastando com a preposição por. Como o verbo acentua-se, acento circunflexo. Com preposição não se acentua. De aproximadamente 18 palavras, apenas restaram duas. Próximo, por favor. E o uso dos porquês, que é outra complicação na nossa língua portuguesa. É saber de todos que a palavra porquê tem 4 formas diferentes. 2 separadas, uma com acento e outra sem acento. E 2 juntinhas, uma com acento e outra sem acento. Próximo. Os porquês separados sem acento, observe a exigência para que o uso do porquê separado sem acento. No começo de frases interrogativas, e nesse caso ele pode ser substituído, né, por uma daquelas expressões, pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, ou até mesmo por aquelas palavrinhas que podem vir subentendidas. Motivo, razão, os exemplos estão ali bem claramente. Observe no primeiro exemplo. Por que você não foi à escola ontem? Como está no início de frase, então é porque, separado, sem acento. E ele em posição medial, né, basta ser substituído pelas palavras motivo ou razão, perfeitamente se reconhece que ele é separado e sem acento. O item 2, volto com um instante, por favor. O porquê separado com acento, apenas no final de frases interrogativas. Ou é só você observar no final de frases próximo ao acento gráfico. Os exemplos, né, estão ali meio apertadinhos, mas dá para observar. Próximo. E os porquês juntinhos, né? O porquê juntinho sem acento, normalmente é uma resposta a uma pergunta, por isso é uma conjunção adverbial explicativa. Há alguns mecanismos, alguns macetes para saber por que ele é juntinho e sem acento. E o item 4, por que juntinho com acento. Esse é o mais fácil de todos, porque obrigatoriamente, antes dele terá que vir um determinante, ou seja, um artigo, um pronome, um numeral, né? E os exemplos estão ali bem claros, dando esta informação. Próximo. Aí nós temos um pequeníssimo exercício, né? Você é para casa, vocês têm que fazer, e na próxima aula eu darei o gabarito, né? Próximo, por favor. E uma mensagem, né, de agradecimentos, né? Agradecimento em forma de uma mensagem. Absoluta é a confiança que depositamos no saber. E o saber transforma o homem, que transforma o mundo. O mundo é você. Pensamento nosso, né? Organização Professor Washington, nosso e-mail está ali. E grato pela atenção e muitíssimo obrigado.